Tá chegando lead, mas não tá saindo venda aí na tua operação? Tá na hora da gente corrigir esse problema. Tráfego pago é um gerador de demanda e não um concretizador de vendas. E se o teu conceito sobre isso tá diferente, tá na hora de tu mudar a tua perspectiva. E eu vou te levar para uma jornada para entender sobre o que é o tráfego pago e por que as operações, mesmo gerando demanda, não vendem todos os dias. Tráfego pago tem uma função muito clara: gerar demanda. Ele gera uma quantidade, um volume de oportunidades que se transformam e se traduzem em leads. No marketing, a gente tem dois tipos de geração de demanda. Uma, leads que se transformam em MQLs, que são qualificados pelo marketing, e leads que transformam-se em SQLs. SQL e MQL são provindos das mesmas fontes, porém eles são diferentes em sua essência. São traduzidos em diferença. Mas depois eu explico mais um pouquinho sobre esses dois termos. Vamos entender um pouquinho o que é o tráfego pago. Até vou abrir aqui uma campanha para que a gente possa entender de fato o que seria tráfego pago. Isso aqui que vocês estão vendo é uma tela de um gerenciador de anúncio. E isso aqui é o tráfego pago na sua essência máxima. A gente entende como tráfego pago todas as aquisições que eu preciso investir algum tipo de valor para que eu retenha ou compre a atenção do usuário. Isso quer dizer o quê? Que eu posso anunciar, por exemplo, no Meta, fazendo anúncios no Instagram, aparecendo nos Stories. Então a pessoa está me consumindo e aí aparece lá o meu Stories com um anúncio que eu decidi qual vai ser. No Google, a pessoa está me pesquisando lá ou pesquisando qualquer coisa sobre o meu produto e ela dá um Enter e aparece lá, pesquisa patrocinada. Isso é tráfego pago. O tráfego pago ele não detém a ação de compra. Ele detém a ação de trazer atenção. Quanto mais tráfego pago eu faço, mais atenção eu gero, mais eu consigo captar essa atenção se eu tiver um bom trabalho de tráfego pago e mais eu consigo fazer com que chegue leads, chegue oportunidades para o meu time começar a trabalhar. Lembra que eu falei dos conceitos MQL e SQL? O lead que passa por uma jornada maior de marketing, passando por exemplo, múltiplos canais, uma jornada entre ele entrar dentro de uma landing page, ele ir para o Instagram, ele consumir um YouTube e depois ele preencher alguma informação de contato, ele é considerado um MQL. Esse lead ele atende às perspectivas e às necessidades que o comercial precisa para vender. Por exemplo, um lead para nós aqui da assessoria seria um bom lead, aquele que fatura mais de 100 mil por mês, tem pelo menos 10 pessoas na operação e consegue trazer ou usa um CRM. Isso seriam boas perguntas de qualificação. Se o lead ele passa por uma jornada grande de consumo das minhas redes sociais, dos meus materiais e depois, posteriormente, ele passa por um formulário e ele preenche essas informações, ele é considerado um MQL. Se o lead ele passa por um processo similar, mas de forma mais direta ele entra para o time de vendas, no time de vendas, aí sim ele é qualificado. É o time de vendas que vai qualificá-lo, que vai trazer para nós a informação se ele usa CRM, se ele não usa, se ele tem algum tipo de faturamento próximo ao que a gente quer. E esse é o SQL. O outro é o MQL. Dentro da tomada de decisão de tráfego, as duas coisas são muito positivas, só que é o tráfego que vai trazer para nós esses clientes. E a decisão se vai ser um MQL ou um SQL depende da estratégia da empresa para fazer essa aquisição. Quanto mais estratégia, quanto mais fontes de aquisição eu quiser ter, mais caro se torna fazer esse processo, porque eu preciso envolver mais plataformas, mais pessoas, maior investimento, maior custo. E isso tem que se traduzir em dinheiro. E aí que mora muito dos erros das pessoas. Elas acham que o tráfego pago é só fazer e aí comecei a vender a mais. Não é assim que funciona. É a partir da aquisição, é a partir da entrada que começa o trabalho de fato de venda. E é só quando existe uma objeção que eu começo a vender. Para a gente entender como eu posso melhorar depois do tráfego pago, eu preciso primeiro entender alguns problemas que acontecem. E um dos principais problemas da aquisição ser ruim, um dos principais gaps que eu vou ter, é o tempo de resposta que eu tenho entre uma entrada de um cliente e efetivamente uma chamada, uma mensagem, até mesmo uma ligação. Quanto maior esse tempo, e dados dizem que pelo menos mais de 2 minutos, quanto mais longe dos 2 minutos de eu entrar em contato com esse lead, maior a distância que eu tenho
em transformar aquela oportunidade em uma venda. Quanto menor o tempo entre o lead entrar e a minha resposta, ou a minha entrada de contato com ele, maior a chance de eu efetivamente trazer essa oportunidade, transformá-la, traduzi-la em uma venda. Notem que eu falei que a oportunidade ela foi gerada a partir de um movimento de tráfego, a partir de um movimento de aquisição, mas ela não foi convertida a partir desse movimento. Ela foi simplesmente, imagina que eu coloco um ovo numa cesta, mas quem vai determinar o que vai acontecer com esse ovo é quem pega o ovo para poder fritar, sei lá, fazer alguma receita ou qualquer coisa nesse sentido. Aquelas mensagens prontas, padrões, que afastam a comunicação entre o lead e a oferta. Imagina que o lead ele entrou, tu respondeu rápido, mas tu mandou um Ctrl+C, Ctrl+V. É a mesma coisa que um robô. E hoje em dia a gente sabe que a galera não gosta de um atendimento robotizado, ele gosta de um atendimento humanizado. Até porque ninguém compra de máquina, a gente compra de uma pessoa. Principalmente para o nicho de serviços ou consultorias ou qualquer coisa que envolva um trabalho muito mais de fazer algo, de efetivamente estar ali próximo ao cliente. Quanto mais fria for a venda, mais difícil é conseguir mensurar, conseguir gerar leads qualificados ou até mesmo qualificar esses leads a partir do tráfego. Para alguns mercados o tráfego ele funciona muito melhor do que para outros. E para alguns mercados a aquisição de forma orgânica funciona melhor. Tudo vai depender da estratégia, do momento da empresa, do investimento e também de como o mercado compra. Isso tudo influencia. Por isso que é sempre importante entender que o tráfego pago, ele não é um caminho para venda. Ele é uma geração de demanda. Não quer dizer que efetivamente eu vou trazer mais vendas com aquilo ali. Eu vou ter a oportunidade de gerar essas vendas. Essa é a grande diferença. O que eu vejo muito comum acontecer é a galera pegar um bloco, um script ou até mesmo um playbook e achar que esse playbook ele é a jornada final. E é só copiar, Ctrl+C, Ctrl+V, isso vai trazer efetivamente mais vendas. Mas a grande verdade é que isso não funciona dessa forma. A gente precisa ter um playbook para entender como funciona a jornada do cliente. Como ele compra, o que ele fala, como ele fala, por que ele fala, quais objeções ele levanta e como eu contorno essas objeções. Porque muitos vendedores, muitos empresários esquecem que a venda começa a acontecer quando o cliente levanta uma objeção, e não antes disso. Achar que todo cliente vai chegar com a demanda fechada, que vai chegar querendo comprar, levantando a mão e pedindo Pix, é uma ilusão. E se tu vive nessa ilusão, teu negócio está fadado ao fracasso. Um outro problema que acontece muito comumente é o pessoal do comercial, o pessoal que vende, o pessoal que está ali na lida, que está trazendo essas oportunidades para dentro de casa, eles não entenderem o que está sendo comunicado no tráfego ou em qualquer comunicação. Isso faz com que a gente tenha um gap de atendimento muito grande. Vou dar um exemplo prático. Imagina que tu vende caneca. A tua caneca ela é laranja e ela é feita de materiais que vêm da Ásia, materiais específicos feitos à mão. Só que na hora que chega para fazer o anúncio, tu comunica exatamente isso. Compre agora a sua xícara laranja com materiais feitos à mão. Quando entra essa oportunidade, alguém tem esse interesse de compra e a oferta que é feita só fala que a caneca é laranja, não fala que é feita à mão e a pessoa que está vendendo nem sabe que está sendo anunciada essa caneca laranja feita à mão. Esse descaso de informações faz com que tu perca a venda. Quando um produto ele tem uma oferta diferente do que é anunciado, do que é colocado ao público, as vendas diminuem pelo menos em 43%. Então, se hoje o teu comercial ou o teu time não está sabendo que está sendo anunciado, está na hora de corrigir. Está na hora de sentar com eles e falar, ó, a gente está anunciando essa caneca, tá? Vai vir demanda para essa caneca. Entendam esse produto. Se vocês entenderem esse produto, vocês vendem mais. Um outro grande erro que acontece muito, e esse eu pego vários times aqui que a gente faz consultoria comercial e dá essa assessoria para eles estruturarem ou melhorarem as vendas, é entender que a qualificação ela não é um processo de qualificação, ela é um processo de interrogação. E fazer interrogatórios não é satisfatório para ninguém. Afinal, tu não gosta de ir numa loja, a pessoa ficar te perguntando tudo, o tempo inteiro, sobre qualquer coisa. Tu gosta de ser atendido de forma consultiva. Tu gosta de ter uma sugestão diferente. E cada pessoa compra e tem um perfil de compra diferente. Quando a gente transforma a qualificação
em um interrogatório, a gente acaba diminuindo e muito a porcentagem de venda. Exemplo prático. Imagina que hoje tu vende canecas laranja. E quando o lead chega, ele chega levantando a mão falando, cara, eu queria comprar essa caneca. Legal. Mas o senhor toma café? Não, não tomo café. Tá, mas o senhor, você gosta de líquidos mais frios ou mais quentes? Eu gosto de líquidos mais quentes. O senhor vai usar essa caneca todos os dias ou vai usar essa caneca só finais de semana? Cara, eu não quero te responder, eu quero comprar. Eu já tenho a necessidade de comprar isso aqui. Por que você está querendo que eu aprenda sobre a caneca ou como eu vou usar? Não importa. Eu só quero comprar a caneca. Quando a gente entende isso, a gente facilita o processo de qualificação com perguntas mais objetivas, mais claras e que realmente tragam aquilo que a gente precisa, a gente aumenta a quantidade de venda. Vou usar um outro exemplo prático. Imagina que você vende outdoor hoje. O que o cliente de outdoor ele quer? Ele quer anunciar a marca dele, a empresa dele. Vamos partir desse pressuposto? Pode ser? Quando a gente tem essa necessidade, o cara ele não vai vir para ti para perguntar sobre coisas que não fazem sentido a anunciar a marca dele. Ele quer saber quanto custa, se tem disponível, se está disponível para ele poder anunciar, quais são as formas que dá para pagar aquilo ali e quanto tempo ou qual a qualidade desse material que vai ser anunciado. É isso que ele precisa saber, é isso que ele precisa entender. E outra, como é que ele vai tomar a decisão de compra? Eu preciso mapear só uma coisa. Eu só preciso mapear uma coisa para entender se ele vai realmente tomar a decisão de compra. Hoje, quem decide pela empresa é você ou não é? Se você é o tomador de decisão, qualquer outra pergunta que vier sua, eu vou conseguir responder, eu vou conseguir te levar para uma negociação e vou efetivar essa venda. Se você não é o decisor, potencialmente você vai me questionar sobre preço, como funciona e etc, mas você não vai comprar. Então, mesmo que o tráfego tenha gerado essa demanda ela é muito bem qualificada, ela chega, conversa, entende, mas o teu processo de qualificação é tão monótono, tão chato, que a pessoa acaba não comprando e ela vai para o concorrente. E não adianta só fazer perguntas soltas e não cadenciar o teu atendimento. Imagina que o cara entrou hoje. Tu tem um WhatsApp aí do teu lado e o teu WhatsApp deve estar cheio de mensagens, assim como o meu tá agora. São múltiplas conversas, grupos, pessoas, são requisições diferentes, vida pessoal, muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. E tu acha que o cliente que entrou em contato contigo, ele também não tem uma vida cheia de coisa para resolver? Ele tem. E potencialmente a tua necessidade de vender é muito menor do que a dele de comprar. Geralmente é assim que acontece. As pessoas não estão com mais vontade de comprar do que de vender. E se fosse o contrário, também seria meio suspeito. A gente entende que quando eu tenho muita demanda e eu sou uma pessoa ocupada, eu preciso ser cobrado. E muito vendedor perde dinheiro, perde venda e perde acompanhamento de um bom lead, uma boa oportunidade, simplesmente porque não faz uma cadência. Não entra em contato nos próximos dias, não segue um fluxo onde vai entrar em múltiplas formas de contato, não faz com que tenha um retorno, com que tenha um compromisso. Isso faz com que as vendas diminuam. Se hoje tu não faz cadência e follow-up dentro do teu negócio está fadado ao fracasso. Tu pode até vender, mas dificilmente tu vai conseguir escalar e ter previsibilidade. Galera, eu falei um monte de coisa, trouxe para vocês uma alusão sobre tráfego pago e como que isso pode ser entendido. E vocês até aqui já entenderam que o problema nem sempre vai estar na aquisição, não está lá no teu tráfego. E tu pode ter um gestor de tráfego, pode ter uma empresa que faz esse trabalho para ti, mas uma outra coisa é que eles não fazem mágica. A plataforma é uma plataforma padrão. Não importa se eu vou fazer Google, LinkedIn, TikTok, o que eu vou fazer de anúncio. O que importa é que todos eles são tráfego pago, todos eles são botões que tu vai apertar, todos eles vão ter e vão seguir o mesmo padrão. O padrão é, eu vou entregar demanda. Uns geram melhor demanda, uns geram demanda para o WhatsApp, uns geram demanda só para um site, não importa. O que importa é, aquilo que tu receber de demanda, tu saber aproveitar o máximo possível. Quanto mais tu aproveita o que recebe, maior a tua taxa de conversão, maior as tuas vendas e muitas vezes tu não precisa aumentar o teu investimento. Tu só precisa aumentar a tua qualificação e conseguir, obviamente, trazer mais vendas para dentro de casa. Só que o grande problema para eu poder gerar mais vendas é eu ter dados. Muito empresário toma decisão sem olhar para os números. E os números, eles são que regem uma empresa. Hoje, se tu tem menos dinheiro, tu não consegue fazer mais movimentos. Isso é lógico.
Então, todo empresário que hoje não olha para números nem deveria estar assistindo esse vídeo, deveria estar olhando suas planilhas, olhando seus financeiros, olhando para dentro de casa antes de começar a pensar em querer aumentar a aquisição. Aquisição que traz para uma empresa bagunçada mais leads só faz gastar mais dinheiro e potencialmente trazer uma empresa à falência. Um grande problema que a gente entende dentro das empresas e que a gente ajuda a resolver é o preenchimento e o uso correto de um CRM. CRM, para quem não sabe, é basicamente a plataforma de gestão de clientes, tá? Hoje, dentro de um CRM, o papel do vendedor é preencher com as informações para que eu possa entender o que esse cara come, o que ele gosta, o que ele não gosta, onde ele vive, se ele tem esposa, se não tem, qual que é o produto que ele veio comprar, como ele veio comprar, o que ele levantou de objeção, o que ele não levantou, quando eu preciso falar com ele. É uma plataforma de relacionamento. É para isso que ela existe. O CRM ele é muito mal utilizado, ele é subutilizado, principalmente aqui no Brasil, que as pessoas não têm a cultura de uso de CRM. E a verdade é que o CRM ele me dá informações de ouro para que a parte de aquisição lá do tráfego pago funcione ainda melhor. Imagina que eu tenho uma geração de demanda de 100 clientes. Preencho que chegou 100 pessoas. Mas eu não preencho e-mail, não preencho o nome, não dou nada de informações para o meu CRM. Como é que eu vou usar essas informações desses 100 clientes para gerar melhores clientes ou mais 100 clientes? Eu não consigo. Então o tráfego sempre trabalha com escuro. E o time comercial vai estar sempre reclamando, cara, mas só está vindo lixo. Tudo precisa funcionar. O tráfego precisa trazer as oportunidades, o time comercial tratar elas e preencher e utilizar de maneira correta o CRM para que a gente possa levar, assim, dados reais do negócio para frente, para a gestão e principalmente para o time de aquisição. Tá, mas depois de tudo isso, como é que eu faço para identificar se o meu problema está no meu time comercial, se está no meu time de vendas, se está no meu SDR, se está no meu BDR, se está em mim, se está no meu gestor de tráfego? Como é que eu faço para entender? É simples. Se hoje tu gera muita demanda e converte pouco, potencialmente as informações e os problemas estão lá na tua conversão. Se a média do teu mercado é fechar 20 oportunidades e tu está fechando 5, olha para o teu comercial. Parte do pressuposto que o teu comercial ele pode estar recebendo demanda de mais e não de menos. O que acontece muito em várias operações é que eu aumento muito o volume, meu vendedor que era bom perde qualidade de atendimento, não consegue dar vazão para todo mundo e eu acabo diminuindo as minhas vendas. Aumentar investimento não significa aumentar vendas, significa aumentar trabalho. Quanto mais trabalho, mais eu preciso de gente. Quanto mais gente trabalhando, maior meu custo. Quanto mais eu faço essa gestão de maneira inteligente, mais eu consigo crescer com previsibilidade, consigo entender que o meu negócio ele é todo emaranhado, ele tem todas as pontas interligadas. Não faz sentido eu aumentar minha aquisição se eu não tiver a gestão do meu time comercial bem na minha mão. E hoje, se eu pudesse te dar um principal insight, como analisar se o teu time comercial está indo bem, olha para aquilo que eles estão perdendo. Ninguém consegue saber o que está acontecendo só olhando para aquilo que é ganho, só para aquilo que é vencido, aquilo que é venda. A gente precisa entender aquilo que foi perdido. Quando eu sei o que eu perco, como eu perdi, eu consigo saber e entender como eu posso fazer para não perder mais oportunidades. É ali que está o teu real ouro, é ali que está a tua análise que precisa ser feita. Se hoje o teu tráfego está funcionando, está trazendo leads, mas tu não tem muitas vendas, potencialmente o teu comercial está com falhas. Se hoje o teu time comercial está bem, consegue vender, mas não usa o CRM, potencialmente o teu tráfego vai ter falhas. Tá na hora de tu criar um mecanismo e um processo eficiente entre marketing e vendas e que faça com que toda a tua empresa funcione. Marketing é processo. Marketing não é só um setor dentro da tua empresa e não deveria ser. Se hoje tu tá com essa dificuldade, quer aumentar tuas vendas de forma real e previsível, aqui embaixo eu deixei um formulário, preenche lá que o meu time vai fazer um diagnóstico gratuito para entender como é que está a tua operação hoje e como a gente pode melhorar essa operação com a nossa assessoria de marketing inteligente. Sempre baseado em dados e principalmente montando o processo de marketing na tua operação. Se eu conseguir te dar uma alusão sobre o que é marketing de verdade, o que é tráfego pago e como tu pode melhorar as tuas vendas, não esquece de deixar aqui o teu se inscrever-se e também deixa o teu joinha, que é importante para levar esse vídeo para mais empresários e mais pessoas que consomem esse tipo de conteúdo. Nosso objetivo é transformar o marketing, transformar como as pessoas entendem
e conseguem gerar resultados de maneira previsível todos os dias nos seus negócios. É isso, te vejo no próximo vídeo e let's hype!